Oi, gente. Bem, hoje eu vou trabalhar aqui com vocês um caso aí que gerou polêmica de um filme que eu postei, que é um filme assim bem antigo, inclusive. Não tem em português, gente. Algumas pessoas saíram do meu canal, disseram que não conseguiam entender direito, que já é difícil entender psicanálise e ainda em espanhol. Eu tentei trazer um filme para o português, os que tinha em português, a minha análise quanto à questão do filme não era tão boa quanto essa que tá nessa versão. Perdão, gente, não dá para agradar todo mundo. Porém, a coisa que mais me chamou a atenção foi algumas pessoas me dizerem que o filme, assim, agrediram elas no quanto à questão da ética e da moral, trazendo um conteúdo quanto à questão do analista, né, tá voltado para, tipo, teve um mal entendimento, né, assim, uma mal interpretação, na verdade, quanto ao conteúdo analítico. Uma das pessoas que eu fiquei muito chocada, disseram assim, mas que é isso? Freud. A pessoa achou que até que a pessoa fazia, que o analista fazia sexo com o paciente. Então, gente, assim, só eu resolvi fazer esse vídeo só para desmistificar essa questão, né? Que é uma questão que é bem importante, eu acho, que para tirar, que inclusive faz eu lembrar de alguns textos do Freud, do Totem, Tabu, e mesmo a questão da repressão em si. A psicanálise, ela realmente, ela pensa essa questão da resistência, né? Então, é comum que, inclusive, a própria sociedade, de uma maneira geral, que não tem acesso à verdade da psicanálise, vai levar para um lado da vulgarização, né? E esse filme, na verdade, ele traz um cunhado, né, científico muito grande, quanto os primeiros estudos, né? Lógico que Charcot, que foi o que influenciou Freud, já estava falando das questões histéricas, mas Charcot não tinha refinado quanto essa observação que o Freud fez quanto à questão da sexualidade. Quando ele percebeu, né, que através de que foi até de uma brincadeira de Charcot, que ele viu uma histérica e falou, né? Nossa, deve ser alguma questão sexual. E o Freud levou para o campo mesmo da sexualidade, mas pesquisando a fundo, gente, não de uma maneira vulgar e nem pornográfica, como muitas pessoas ali levantou essa lebre. Então, assim, a psicanálise é muito séria, gente. Não é que vai lidar com sexo, não pode lidar com sexo no discurso, no campo da simbolização. A sexualidade faz parte das estruturas de estudo da psicanálise. Como eu já coloquei em outro post, é importante, sim, esse processo de resistência, às vezes até das pessoas aceitarem os conceitos psicanalíticos, de entender, porque as pessoas já levam para o lado da malícia, né? A gente tende a levar para o lado as pessoas que não têm um conhecimento ou que não se quer se abrir para esse campo de conhecimento, acaba levando para um lado que é um lado pejorativo, que é um lado que acaba indo para um pensamento desviante daquilo que é a ciência em si, né? Então acaba colocando numa superficialidade, como se esse saber fosse um saber que estivesse falando de uma coisa, de um sexo superficial, como se estivesse falando do sexo, do ato de transar, do ato de copular. E não é nada disso. O ato de copular é reflexo de vários processos psíquicos que acontecem antes desse ato acontecer. Então, a tendência, fala assim, psicanálise vê só sexo. Gente, é lógico que se você for ver de uma maneira na borderline, né, que você tá na borda ali entre a neurose e a psicose de um jeito assim que você tá se alienando, é lógico que você vai ver a coisa na superfície, você vai ver a coisa de um ângulo que talvez você não tá se permitindo enxergar. O Elizabeth Von R é um caso assim meio chocante, e mais chocante ainda é ver que ainda hoje, nossa, Freud tá muito atual e ele ainda tá muito
avançado para o nosso tempo. Então, assim, dá até para fazer uma tese de doutorado em cima disso, assim, como Freud ainda tá avançado para os nossos tempos de hoje. Por quê? Porque as pessoas, elas se apegam a um conceito, entendeu? A uma palavra, por exemplo, ai, Elizabeth, você estava apaixonado pelo cunhado, e na verdade, as pessoas elas vão pegar a superfície dessa explicação. Só que, por exemplo, Elizabeth era uma pessoa muito, Elizabeth von Erra era uma pessoa muito superdotada, ela passou por um processo de repressão, que nem eu já coloquei nos meus posts aqui no Telegram, passou por um processo de repressão e ela reprimiu toda essa pulsão energética da paixão que ela nem sabia que ela tinha, né? E aí, o que ela fez com isso? Ela recalcou, lembra? Depois da a repressão gera recalque. A repressão é aquele sentimento que a gente tem de incômodo, como essas pessoas, né? Sentiram incômodo com o filme, com o fato, os fatos em si, mas esse incômodo é um processo de repressão. Para algumas pessoas, esse incômodo, né, esse mal-estar, ele vai gerar um recalque. E esse recalque, o que ele faz? O recalque, ele sai ali do campo da repressão e ele vai para o campo que ele está dentro, ele está ali em cima, na ponta do iceberg da consciência, né, que a gente tem lá o inconsciente na base, o pré-consciente no meio, e o consciente na ponta do iceberg. Então, a pontinha do iceberg, que está sofrendo aqui o processo de repressão, ela tende a querer fugir dessa sensação de desconforto, e aí essa sensação de desconforto vai sendo nomeada num processo de recalque que vai trazendo, que vai, aliás, pegando essa sensação desfavorável que a pessoa está sentindo, essa coisa que não foi gostosa, que não foi legal, ou que às vezes a pessoa, o eu da pessoa não interpretou aquilo direito e como ela sentiu um incômodo, a tendência é produzir um recalque. O recalque vai pegar essa sensação de que você não se sentiu confortável e vai mandar de volta pro inconsciente. E nesse retorno para o inconsciente, a pessoa se sente mais confortável. Ela recalca essa pulsão, às vezes, energética, como, por exemplo, no caso da Elizabeth. A Elizabeth, o que ela fez? Ela pegou, ela não sabia que ela estava apaixonada e namorada de verdade, apesar de que a consciência dela dizia, a vontade dela dizia de desejar esse cunhado, mas, ao mesmo tempo, a repressão psíquica dela, social e tudo mais que tinha em volta, fez com que ela mesmo se negasse essa possibilidade desse enamoramento. E essa impossibilidade do enamoramento levou ela a uma sensação desconfortável. Então ela reprimiu isso, recalcou isso para o inconsciente. E nesse momento do recalque, o que acontece? O corpo, quando o corpo não, né? A mente, quando ela sente os afetos, né? As emoções, sente todos os afetos afetando a própria afetividade, ela tende ao quê? A se neuroproteger. E essa neuroproteção vai causar esse recalque e vai para outras instâncias do inconsciente. Só que quando esse recalque, de alguma maneira, não dá conta desses afetos, porque às vezes o recalque ele é tão além daquilo que a pessoa pode suportar dentro do seu psiquismo, que ele transborda. E quando ele transborda, ele faz sintoma. E esse sintoma vai ser o que a gente chama de psicossomática, que é quando, né, as nossas questões psicológicas, nossas questões emocionais, todos esses fatos, eles se convertem para sintomas corporais. Então, o que aconteceu com a Elizabeth? Ela não conseguiu lidar com o fato de que ela estava enamorado de alguém que ela, na cabeça dela, era algo de muito perverso, algo de muito assim, além, imagina, o cunhado da irmã que morreu, mas o fato de que
existia um desejo ali sexual, existia algo de muito proibido na situação, e esse algo de muito proibido fez todo um processo que a gente chama na psicanálise de conversão histérica, que foi quando Freud, conversando com Bloyer, né, ele percebeu. E aí, eles chegaram à conclusão de que, quando eles conversam ali no começo do filme, falando assim, não, eu tenho uma paciente com XYZ de sintoma, e eles chegaram a uma conclusão de que era algo sexual, o Freud já tinha percebido. Por quê? Porque no processo de fala e de escuta analítica, a gente tem uma coisa que é chamado o quê? Quando você faz a escuta de um paciente na psicanálise, às vezes você não escuta só o que ele fala. Na verdade, assim, a gente escuta a escuta além, a fala que está por trás da própria fala. Essa fala que está por trás da própria fala é que nomeia, às vezes, um discurso que a pessoa acha que está falando algo, mas esse algo que ele está falando no discurso está dizendo de algo que ela não está falando, na verdade. Então, ela mesmo exacerbando outras questões, falando que foi passear no lago e coisa e tal, ela estava simplesmente, na verdade, nesse processo de fala, falando de algo que estava muito mais energético além daquilo. E quando ele postula coisas, por exemplo, como bota ela em xeque em algumas questões, né? E fala para ela assim, por que você resiste nisso? Quando entra nisso, existe uma resistência, né? Que é aquela resistência da paciente de aceitar que os processos de pensamento dela e que ela tá negando esse pensamento estão criando um sintoma. E esse sintoma é de sentir, vem de sentir, né? O sintoma tá fazendo o corpo sentir de alguma maneira. Quando, por exemplo, a gente não consegue elaborar psiquicamente algo que está acontecendo, por exemplo, na nossa mente, a tendência é o nosso corpo, né, de alguma maneira, dar conta disso. E quando ele não dá conta, ele adoece. Que é como o próprio Freud fala, né, que quando você não tem essa permissão de ter o contato verdadeiro com o amor e esse amor ser permitido, o processo de doença pode se instalar. E no caso de um enamoramento, né, que hoje a gente já sabe, né, que o processo, já filósofos muito antigos, desde Cícero, já falava que paixão é uma coisa que é uma perturbação da mente, né? E hoje a gente sabe que a paixão é patos, né? Patos vem do quê? De patologia, mas também vem de passividade, que também deriva de paixão. Então, patos, patologia, passividade, paixão, pode também ser interpretado como o quê? Uma alteração, né? E essa alteração, que a gente sabe hoje em dia que é uma alteração neurológica, que muda realmente a bioquímica do cérebro, pode causar, sim, uma demência temporária. É lógico que estar apaixonada é uma sensação muito deliciosa, principalmente quando você tem uma paixão correspondida. Quando você não tem uma paixão correspondida, é uma dor muito terrível, tanto quanto é gostoso. O quanto é gostoso, quanto mais a paixão for alimentada pelos enamorados, mais ela tende a ir para a sua ebulição. Quando essa paixão, de alguma maneira, é abafada, né, ela é inibida, ela é reprimida, a ponto dela chegar num recalque, ela pode fazer sintomas, seja um sintoma psicossomático, né? Seja outros sintomas psicológicos, levando a pessoa a outros tipos de manifestações psicopatológicas. No caso da Elizabeth von R., ela tem uma manifestação psicossomática conversiva, que hoje a gente sabe, né, que é um processo, né, da mente, quando ela não consegue trabalhar as questões de dar conta dessa pulsão, essa pulsão, de alguma maneira, ela tem que dar vazão, né? E às vezes a vazão que ela dá, tipo, ela dá realmente num processo patológico, que é num processo de paixão. Quando a gente fala a palavra patológico, vem patos, para mim vem paixão, e todas essas significações dessas palavras faz todo um sentido neste campo de atuação. Da histeria, principalmente, porque assim, a histérica, ela tem esse, ou histérico, né, porque o que é
estéreo. De onde vem essa palavra histeria, né? Hístero. Hístero significa útero. Então, assim, existem homens histéricos também, tá? Mas essa palavra, ela tem uma origem muito feminina, né? Que vem de útero, que vem vem emprestado, né? Dessas coisas do Bloyer, ai, são questões uterinas, questões da menstruação, questões vaginais. Tem toda uma conotação em cima desta palavra, histeria. Então, a mulher naquela época, vamos pensar assim, se hoje em dia a gente já sofre, assim, eu mesmo aqui no meu canal, já sofre preconceito, sofre as pessoas não entenderem, levar para um lado errado. Imagina numa época onde falar sobre a sexualidade era até contra a lei. Você falar sobre. Era atentado ao pudor, entendeu? Moral. Tinha toda uma questão moral. E hoje a gente, mesmo com uma sociedade mais liberal nesse sentido, ainda existe pessoas mais voltadas para a questão da repressão e do julgamento, e não do entendimento. Quando você, por exemplo, se permite a um entendimento, e esse entendimento te dá uma porta para você lidar, inclusive, aí com seus tabus, lidar, inclusive, aí com seus recalques, lidar, inclusive, aí com seus processos de repressão, com as suas questões, você se permite um saber superior, você se permite, por exemplo, a um entendimento, e às vezes você identificar até pessoas próximas de ti que tenham questões parecidas e que você olha a vida da pessoa, você às vezes conversa, você vê que a pessoa está num processo completamente mais psicopatológico, conversivo, levando às vezes questões assim, esse tipo de relacionamento. E hoje, numa outra conotação, né? Porque justamente por hoje a gente ser uma sociedade um pouco mais liberal do que antigamente, mas ainda eu defendo que Freud está avançado para nossa época, porque tem muita gente que acha que psicanálise lida só com a questão sexual. A questão sexual é uma base, entendeu? Para vocês entenderem psicanálise, existe esse processo de repressão. Eu entendo com as pessoas que não entendem, que saem fora, porque elas estão no processo estão num processo aí de resistência. Resistência faz parte, resistência, toda essa elaboração de conceitos, né? Porque a psicanálise, ela trabalha muito com conceitos. E que se a pessoa não se permitir a uma escuta além e ficar naquele dogma, sabe? Conversas muito dogmáticas, ou mesmo você ter um pensamento muito mais dogmático, é difícil você, por exemplo, aceitar que existem outras formas de você ver o psiquismo. Quando você tem um dogma, que você tem uma crença, que você tem valores vamos colocar assim, uma coisa mais atual, que você tem lá suas crenças limitantes, que você tem lá seus gatilhos emocionais, que quando você escuta ou você vê alguém, tipo no meu canal, por exemplo, como eu mostro muito questões de corpo, análise do corpo, como tá muito voltado para a questão da anatomia, às vezes eu posto vídeos de corpos em exposição, tudo tem um propósito, né? Como eu tenho uma visão muito mais reichiana, mas eu sou bem freudiana de base, então eu vou estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo e de reflexão. O Elisabeth von R, ele traz pra gente, assim, como é importante fazer uma escuta profunda do ser ali no processo de adoecimento, né, principalmente de namoramento, porque às vezes, mesmo no dia de hoje, tem gente que às vezes é apaixonado por alguém e se nega a isso. E essa negação pode gerar, sim, psicopatologias, pode gerar, sim, problemas psicossomáticos. Eu trouxe esse filme justamente para lançar essa reflexão, que mesmo nos dias de hoje, ainda a gente vê essa coisa da repressão, a gente ainda vê pessoas que têm preconceito, pessoas que não entendem, que quando não entende, ao invés de levar para o campo de discussão, prefere levar para um campo de tanto da repressão, mas quanto do pré-conceito, porque leva para coisa muito mais dogmática. E a proposta aqui do canal é justamente levar cultura, levar para vocês um entendimento, às vezes, que vocês não teriam, ou pessoas que estão aqui, tem muitos psi, que é para acrescentar, que é para poder fazer refletir, que é para poder fazer
pensar, que é para poder fazer ir para frente. E sim, dá como uma pessoa perguntar, mas esse filme faz alguma conexão com os traços de caráter? Gente, os traços de caráter que eu trago aqui no meu canal, primeiro que os traços de caráter para nós psicanalistas ou que são psiquiatras, para quem está nessa área da saúde mental, os traços é como se fosse uma triagem que a gente faz para poder falar assim, não, é como quando você vai numa consulta, você tem ali, tipo, a gente tem ali um mapa da pessoa, e em cima daquilo vai ser tratado N questões. Os traços de caráter, eles são só um início, é uma triagem psicológica, vamos colocar assim, a gente faz como se fosse uma anamnese para poder tratar questões que são questões mais de profundidade. Quero saber o meu traço de caráter. Qual o traço de caráter de Elizabeth von Erich? Se vocês, tipo, se a Elizabeth von Erich for realmente, assim, aquele corpo naquele formato, você percebe nitidamente que ela tem uma certa rigidez, ela tem uma certa oralidade e que ela tem questões ali da rigidez, né, da sexualidade, tanto edípica, né, porque olha só, ela se apaixonou por alguém que era o marido da irmã. Então, assim, você percebe, né, que tem questões edípicas ali, profundas, que estão enraizadas nela, e que ela se coloca ali depois num lugar de possibilidade de ser a mulher de desejo desse cunhado. Então, assim, você vê, tem questões ali de traço, dá para tratar também, mas só para tirar uma dúvida de uma pessoa que fez um certo rebuliço, a questão dos filmes da psicanálise são os filmes clássicos da psicanálise, são os casos clássicos da psicanálise que eu estou tentando juntar com os traços de caráter. Eu só quero deixar isso bem claro, traços de caráter, gente, é só a pontinha do iceberg. Entendeu? Então, assim, é quando a gente começa a fazer a anamnese da pessoa. Agora eu tenho traço dele. Então, em cima disso, existe a pessoa, existe a sua história, existe as suas questões que vão ser tratadas delineadamente conforme o traço. É lógico, tendo o traço da pessoa, facilita o manuseio do tratamento? Facilita, mas cada pessoa, mesmo que ela tenha um traço XYZ, que ninguém tem um traço parecido, assim, porque as porcentagens são diferentes para cada pessoa tem que tratar uma determinada coisa. É lógico que por exemplo, o rígido vai ter que tratar muito a questão da segurança, dos ciúmes, de que sempre querer ser o melhor. O masoquista vai sempre querer tratar a questão de que ele tá sempre segurando o peso nas costas do mundo e de que ele sofre de alguma maneira e vai aguentando. O psicopata desse manipulado. E, gente, cada um vai ter uma questão. O oral, quanto à questão da carência, o esquizoide, quanto à questão do isolamento e toda a genialidade dele, que às vezes não é reconhecida. Óbvio, os traços, eles são coisas muito interessantes, dá pra gente falar aqui por 20 anos sobre isso. Só que uma coisa que tem que ficar bem clara, que inclusive foi uma das questões de cisão com Freud, com Reich e Freud, foi justamente essa. O Reich, ele traz como proposta realmente isso, olha, vamos colocar os traços de caráter como uma forma da gente fazer um mapeamento do ser para depois a gente construir um processo analítico. E essa é a proposta verdadeira do Reich. Então, isso é muito legal, se a gente usar realmente para quem é psi, né, que trabalha com isso, realmente usar os traços de caráter como uma forma de mapeamento. Mas as questões que são psicológicas, questões analíticas, elas têm que ser tratadas, devem ser tratadas de uma maneira singular, porque o ser, mesmo que ele tenha um traço muito parecido com o marido, com a mulher, com a esposa, com os colegas de trabalho, mesmo que vocês tenham assim porcentagens muito parecidas, ainda o ser, né, como ser, né, antropológico, ontológico, ele é único e singular. E cada pessoa vai ter uma demanda do analista e cada pessoa vai ter um tipo de tratamento. E no caso da Elizabeth von Erich, foi um caso, e eu vou trazer outros casos, gente, tem gente que vai desistir, tem gente que não entende.
que eu tenho que desmistificar. Esse é meu trabalho, a minha proposta é uma proposta científica, meu trabalho é totalmente científico, o meu trabalho justamente é voltado para informação, muito mais do campo científico, e eu faço uma junção, como vocês devem perceber, da ciência como técnica, trazendo para a clínica na praxis. E, gente, eu tô aqui realmente para quem quiser tirar dúvidas, para todas as pessoas que estão aqui no meu canal, tem acesso a falar comigo no particular. Isso vocês já têm. Então, qualquer dúvida, não deixa para depois. Se for uma dúvida que pode gerar, inclusive, um vídeo, eu vou adorar, agradeço. Agradeço, gente. Quando vocês falam o motivo, ou quando vocês colocam para mim quais são as dúvidas. Ah, não, tá difícil, não entendi isso que você tá falando em hebraico com japonês. Entendeu? Então, coloquem isso para mim, isso é bem importante para que eu melhore meu conteúdo, para que eu leve de verdade um saber que seja um saber que entre em contato, às vezes, e muitas vezes, né, com questões que vocês estão passando, questões que pessoas próximas a vocês estejam passando. Esse é o meu propósito.